No delta do Mekong, um arqueólogo francês escava em Alquieu e encontra uma pequena moeda de ouro com o rosto de um imperador romano. Mas isso não é dinheiro. Ela tem uma pequena argola rústica para um cordão. Alguém a usou como adorno. Alquieu fica no interior do Vietnã, a milhares de quilômetros do mundo romano. Como o retrato de um imperador veio parar aqui? E se essa peça for uma cópia, em vez de uma moeda romana original, a pergunta fica ainda mais interessante. De onde veio o modelo? Mesmo que a peça de Alquieu seja uma cópia, ela ainda aponta para algo real em sua origem. Uma moeda romana genuína, ou uma cópia anterior feita a partir de uma, provavelmente chegou a uma oficina em algum lugar do mundo, do Oceano Índico tempo suficiente para que seu retrato fosse copiado. Depois, a imagem poderia ir mais longe que a moeda jamais foi. Registros chineses dizem que um grupo alegando representar Datin chegou pelo mar em 166 d.C., vindo de além da fronteira de Henan, ao sul de Jiaojie. Muitos historiadores interpretam isso como mercadores e intermediários, não como prova de que navios romanos chegaram ao Vietnã. Então, se os romanos não trouxeram, quem trouxe? Para entender como, vamos seguir a história de uma moeda romana e sua jornada para o leste até o Vietnã. Ou mais precisamente, como uma moeda romana, e depois seu retrato, poderiam ser copiados, reutilizados e levados para o leste através do mundo do Oceano Índico. Claro, não podemos saber o caminho exato que qualquer uma dessas moedas ou artefatos percorreu, mas vamos simplificar toda essa jornada. Vamos imaginar, fazer uma aproximação e traçar a rede de comércio na qual Roma estava conectada, cruzando o Mediterrâneo, o Oriente Próximo, a Índia e o Sudeste Asiático. E ver como, ao longo do caminho, nossa moeda deixa de ser dinheiro e se torna outra coisa. Era do início para meados da década de 1940. A Segunda Guerra Mundial continuava, e a Indochina estava sob intensa pressão de guerra e mudanças nos arranjos de controle. Apesar das interrupções, o arqueólogo francês Louis Moore conseguiu realizar importantes levantamentos e escavações em Alquieu, no extremo sul do país, aproveitando o reconhecimento anterior e ampliando a escala do trabalho. A área de interesse era Alquieu. Há muito suspeita de ser um antigo sítio importante e às vezes associada por estudiosos modernos a Katigura, um porto do Extremo Oriente mencionado na geografia do século II de Ptolomeu. Essa identificação é debatida e ainda não está definida. Também é relevante no registro escrito o Périplo do Mar Eritreu do I século, que não descreve Alquieu diretamente, mas traça a rota do Mar Vermelho até a Índia, uma rota comercial que alimentava a mesma cadeia de trocas. Acredita-se que Alquieu fazia parte do mundo mais amplo de Funan durante o período que vai aproximadamente do I ao VI século d.C. Conhecido principalmente por fontes chinesas, Funan é melhor compreendido como uma antiga entidade política centrada no Mekong, com fortes ligações através do Golfo da Tailândia e para o comércio marítimo mais amplo. Esse era um mundo lucrativo de trocas a longa distância, com vínculos culturais e religiosos, além do comércio. Por meio dessa rede, objetos de valor de regiões distantes, incluindo o mundo mediterrâneo, podiam chegar de forma indireta, muitas vezes via sul da Ásia. O trabalho de Mao Rai revelou uma grande variedade de achados, incluindo gemas e imagens religiosas do sul da Ásia, refletindo a disseminação de ideias e iconografia indianas no Sudeste Asiático. Mas entre os objetos mais intrigantes associados a Alquieu, havia algo diferente, uma peça de ouro com o rosto inconfundível de um imperador romano. Em relatórios ligados a Alquieu, as peças com rosto romano mais conhecidas agora são geralmente identificadas como pingentes de ouro feitos localmente, copiando os áureos romanos. Um é um pingente de folha de ouro fina copiando um tipo de moeda de Antonino Pio, cujo protótipo data de 152, e outro é um pingente mais grosso, fundido, de um lado só, copiando um tipo de moeda de Cômodo, datado de cerca de 192. Este último às vezes é erroneamente identificado em relatos antigos como Marco Aurélio. Para os pesquisadores, essas peças eram marcantes, não porque provavam que marinheiros romanos chegaram ao Vietnã, mas porque exibiam ouro romano e imagens romanas.
Havia entrado na longa cadeia de trocas que ligava o Mediterrâneo, a Índia e o Sudeste Asiático, e o elemento que permitia pendurá-lo é a pista para o seu significado. Qualquer que tenha sido seu caminho exato, aquilo já não era apenas dinheiro, era prestígio que você podia usar. Agora, vamos voltar cerca de 1800 anos até o início dessa jornada, antes que o retrato do imperador se espalhasse pelo mundo e criasse esse cenário. O ano era em algum momento da era Antonina, no século II d.C., e um artesão da Casa da Moeda Imperial trabalhava até tarde da noite. Isso fazia parte do sistema monetário do Império, produzindo uma variedade de denominações, incluindo ases de bronze, denários de prata e áureos de ouro de alto valor. Em casos especiais, peças cerimoniais em metal precioso também podiam ser cunhadas como presente e para exibição, apagando a fronteira entre dinheiro e mensagem. Para a nossa história, imagine um verdadeiro áureo romano, do tipo que mais tarde foi copiado no Oriente, recém-cunhado sob Antonino Pio, ou mais tarde sob Cômodo. Antonino Pio reinou como imperador por um longo e relativamente estável período, comandando um império próximo ao auge de seu poder. Se você preferir o protótipo posterior, Cômodo governou após Marco Aurélio, e seus retratos em moedas também se tornaram modelos. Como governante atual, eram as feições do imperador que eram estampadas nessas moedas. Usando matrizes gravadas, o ouro era derretido, moldado em discos e cunhado para criar um retrato e uma inscrição duráveis. Um disco quente segurado com pinças, uma matriz alinhada e um golpe de martelo que soa como ferro batendo na pedra. Uma nova moeda havia acabado de nascer. A partir daí, as moedas podiam circular por vários canais oficiais e privados, tesouros do Estado e imperiais, pagamento militar, impostos e redes de comerciantes, antes de chegar às mãos de particulares. O que segue é uma reconstrução plausível. Não podemos rastrear uma moeda específica passo a passo, mas podemos seguir rotas reais e incentivos reais. A moeda circula por meio de um pagamento no sistema de suprimentos de Roma, gerenciado por um comerciante ligado ao comércio estatal. Um contrato é firmado, o pagamento é feito, e o áureo de ouro cai em uma bolsa de couro. Ele acha que está sendo pago por um negócio. Ele não faz ideia de que está segurando algo que pode viajar muito além do mundo que ele conhece. Já na estrada, a moeda pode começar sua longa jornada. Como muitos comerciantes da época, a jornada inicial é uma viagem por terra até o complexo portuário que serve Roma, incluindo Óstia e o Grande Porto, obras em portos, ampliados sob imperadores como Cláudio e Trajano. A partir daqui, Roma se conectava ao mundo mediterrâneo e além. Nos cais, o movimento de navios mercantes era constante. Nosso mercador embarca em uma grande embarcação comercial, com destino final a Alexandria, um importante centro do Egito romano. As rotas para Alexandria nem sempre eram diretas. Os navios podiam atracar ao longo do caminho, dependendo dos ventos da estação e das necessidades comerciais. As paradas podiam incluir Sicília e Creta, onde os mercadores podiam trocar mercadorias, reabastecer suprimentos e adicionar cargas secundárias para revenda. Em condições favoráveis, o tempo de navegação da Itália até Alexandria podia ser de cerca de 10 a 14 dias com o vento a favor, mas muito mais longo em condições adversas e na volta. Antes de continuar a jornada da moeda, é útil fazer uma pausa e examinar o papel do Egito dentro do Império Romano nessa época. O Egito era um fornecedor crucial de grãos para o mundo romano, e o controle sobre o Egito e suas rotas de navegação era tratado como estrategicamente vital. Alexandria era o coração pulsante desse sistema, uma cidade densa e cosmopolita onde comunidades egípcias, de língua grega, romanas, judaicas e muitas outras viviam e comerciavam. Alexandria também era uma porta de entrada para o Oriente. Para alguns comerciantes era um trampolim para os portos do Mar Vermelho, as rotas das monções para a Índia e o amplo mundo de trocas do Oceano Índico. E é aqui que o destino da moeda muda. A chegada a Alexandria era intensa, mesmo para comerciantes experientes. Armazéns, mercados e corretores movimentavam mercadorias em grande escala. Para cumprir o contrato, nosso comerciante precisa de grãos. Ele negocia com intermediários locais que podem fornecê-lo. Para o pagamento,
Ele usa as formas de moeda comuns no Egito para o comércio diário e regional. O Egito operava com um sistema monetário distinto para uso local, mesmo enquanto o ouro romano podia circular como ouro em barra e pagamento de alto valor. E agora, o áureo romano aparece como parte do acordo. Não porque seja dinheiro utilizável no mercado egípcio da mesma forma que é na Itália, mas porque é ouro portátil, com um peso confiável e o rosto imperial. Assim que sai das mãos dos romanos, deixa de ser dinheiro romano e se torna algo mais amplo. Ouro que pode circular por muitos mercados, valorizado pelo metal, reconhecimento e status. O negócio está fechado, o grão segue para o embarque. A moeda, agora em novas mãos, está pronta para a próxima etapa. A moeda de ouro não permanece por muito tempo com um único dono. Alexandria atraía mercadores ligados a redes que alcançavam a Arábia, o Golfo Pérsico e o Oceano Índico. Produtos da Índia e de regiões mais distantes chegavam ao Egito, e produtos egípcios eram enviados para fora em troca. Uma reunião é marcada com um comerciante ligado a essas rotas orientais. Os detalhes variam de acordo com o comerciante e a época, mas vamos imaginar que bens de luxo, aromáticos, têxteis, pedras preciosas e metais passavam de mão em longas cadeias. Na negociação, o áureo aparece novamente, atraente como ouro de alto status. E com um desconto ou benefício extra acertado, a moeda troca de mãos mais uma vez. Agora ela está indo para um mundo que Roma não controla, o mundo comercial do Golfo Pérsico. Neste estágio, a moeda pode circular por corredores sobrepostos, navegação pelo Mar Vermelho, entrepostos árabes, portos do Golfo Pérsico e rotas de caravanas. De um lado para o outro por meses e anos, muitas vezes sem que um único comerciante percorra toda a distância. Nossa moeda não precisa seguir apenas um caminho fixo. Ela passa por várias mãos e vários corredores, carregada por comerciantes que conectam esses mundos. Nosso comerciante oriental é um homem em constante movimento, alguém acostumado a longos períodos em ambientes desafiadores. Depois de abastecer-se de mercadorias, ele percorre a rota estabelecida do Nilo, até os portos do Mar Vermelho no Egito, passando por estradas do deserto e estações de parada, documentadas em fontes antigas e na arqueologia. Em um porto do Mar Vermelho, como Myos Hormuz, um dos principais pontos de acesso do período romano ao comércio do Oceano Índico, a próxima etapa envolve a viagem marítima. O destino é a ampla rede do Oceano Índico, mas a rota pode incluir paradas. O sul da Arábia era famoso por seus aromáticos. Portos na região do atual Iêmen, incluindo Cana, segundo a tradição do périplo, forneciam olíbano e mirra que alimentavam rituais e o status da elite em todo o mundo antigo. Nesses mercados, o ouro romano não é apenas metal, é um objeto com prestígio. O ouro com um retrato imperial é confiável, porque é difícil de falsificar, fácil de pesar e fácil de admirar. Assim, a moeda troca de mãos novamente. Do sul da Arábia, o próximo salto é para o leste, em direção ao Oceano Índico, muitas vezes aproveitando os ventos sazonais. O destino é o oeste da Índia e os portos da costa de Malabar, nomes como Musíris e Nelquinda, nas fontes greco-romanas. Agora a moeda está firmemente inserida no mundo do comércio do Oceano Índico. Longe de territórios onde poderia ser usada como moeda oficial romana, seu valor está no metal precioso e no prestígio que carrega. E isso é importante porque é na Índia que o ouro romano é atestado em quantidades significativas e onde os retratos das moedas romanas podiam ser vistos, manuseados, copiados e reutilizados. A partir da Índia, o comércio não terminou, ele se ramificou como antes. Mercadorias e pessoas cruzavam a Baía de Bengala e seguiam para a Península Tailandesa Malaia e o Golfo da Tailândia. E é aqui que ocorre a principal transformação da nossa história, porque o objeto encontrado em Ok-El provavelmente não é aquela moeda romana original. Se um áureo romano chegasse à Índia, ele poderia fazer mais do que pagar por mercadorias, ele também poderia servir de modelo. Em partes do sul da Ásia, transformar moedas em joias é uma prática documentada, perfurá-las, fazer argolas, usá-las como adorno. E no sudeste asiático, artesãos foram além. Eles faziam pingentes de ouro que imitavam os retratos das moedas romanas. Então imagine nossa moeda chegando a um joalheiro.
um aro é adicionado ou um pingente é feito para imitar o retrato da moeda. Se essa conversão aconteceu na Índia ou mais tarde no Sudeste Asiático, o ponto principal é o mesmo. A moeda estava sendo reutilizada como joia, ou seu retrato estava sendo copiado para uma joia. A moeda se torna um símbolo de status que pode ser usado como acessório. Agora, a moeda, ou o pingente feito a partir do seu modelo, partia para a última etapa de sua jornada. Primeiro, para o leste através da Baía de Bengala até a Península Malaio-Tailandesa, e depois pelos estreitos e pelo Golfo da Tailândia, entrando no mundo comercial que abastecia Auk-Eo. A partir daqui seguia em direção à região do delta do Mekong. Aqui em Auk-Eo, a mais de 9.000 quilômetros de Roma, o rosto do imperador chegou ao seu destino final. Vendido localmente, usado por uma elite, guardado como ornamento de prestígio ou utilizado por outros motivos, e então perdido ou enterrado na paisagem aluvial em constante mudança. O momento exato final se perdeu no tempo. De qualquer forma, acabou nos solos do delta do Mekong. Lá permaneceu por séculos, até que trabalhos arqueológicos na década de 40 trouxeram essas conexões de longa distância à tona. Sua presença no Vietnã atesta o alcance impressionante das antigas redes de intercâmbio. E como as peças de Auk-Eo são melhor compreendidas como pingentes que copiam retratos de moedas romanas, o como se torna ainda mais revelador. Provavelmente não eram romanos encontrando comerciantes vietnamitas cara a cara, mas sim ouro romano e imagens romanas. Chegando à Índia, sendo então remodelado, revalorizado e levado adiante por redes do sul e sudeste asiático até os portos de Funan. Uma moeda romana pode viajar longe, e mesmo quando o original não sobrevive ao final da cadeia, sua efígie pode sobreviver. E isso não foi um caso isolado. Pingentes semelhantes de imitação de moedas romanas também são conhecidos em sítios na Tailândia, como Utong e Klong Tom, incluindo evidências de que pelo menos alguns foram produzidos localmente, como um molde de pedra encontrado em Klong Tom. Usamos uma moeda como nosso guia, porque às vezes um único rosto em uma única peça de ouro é suficiente para revelar todo o sistema. E se o rosto de um imperador romano chegou ao Mekong, o que mais pode ainda estar enterrado por aí, esperando? Nós adoramos essa história e sabíamos que precisávamos fazer um vídeo sobre ela. Se você também gostou, curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder o que vem por aí. Mais histórias como essa estão sendo preparadas. Agora você pode explorar nossos mapas com ainda mais detalhes em versões impressas e para download. Mapas históricos premium desenvolvidos por historiadores. Link abaixo.